mais uma troca de ideias sobre os relacionamentos amorosos na vida. Para quem não me conhece, opa, beleza, tudo bom? Eu sou Nadia Araújo e lembrando, você pode também participar aqui deste canal. Aqui a gente troca ideias sobre relacionamento amoroso. Nosso foco são os relacionamentos amorosos virtuais no Egiton e afins, mas falamos de vários outros temas, tá? E se você quer compartilhar teu relato de vida, tua experiência aqui também, manda para cá um desses endereços aqui. Pode ficar tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade, ela é garantidamente preservada, a gente até gagueja. E outra coisa que eu não posso esquecer, todo santo vídeo eu falo isso, né? Que é para vocês também ajudarem aqui a igreja. Quem não se inscreveu, minha gente? Por que vocês não se inscreveram ainda? Ajuda a igreja, é de graça, vocês não vão ter que pagar absolutamente nada. Só ir lá na página principal, se inscrever. Ah, que lindo. Paga nada, nada. E vai estar colaborando. Vocês estarão colaborando para a minha alegria. Qual é a minha alegria? Chegar aos 100 mil inscritos. Olha que lindo. Vamos embora? Bora. Bom, bora para a história hoje. Bora para a história. Olá. Eu tenho 37 anos. Eu sou casada há 15 com um pastor. Bora, religião pelo meio. Não sou feliz. Eu posso, assim, imaginar, né? Bora. Nossa vida é só igreja. Ele não planeja nada para nós como casal. Tudo tem que estar atrelado à igreja. Sou muito cobrada em relação ao envolvimento na obra, pois já não tenho vontade de fazer nada ali. Aliás, eu não suporto mais ficar dentro da igreja ouvindo um discurso hipócrita. Eu tenho que andar na linha. Eu tenho que andar na linha. Tenho que me importar com a vida de mulheres que nem conheço, como se tivesse que ser mãe delas. A gente não tem vida fora disso. Quando reclamo para ele, ele logo diz que estou desviada, com o demônio me controlando, sendo usada para atrapalhar o ministério dele. Não, gente, eu já vi tanto cenário desse aqui, mas tanto, que vocês nem imaginam. Ele se incomoda com tudo que eu faço. Se assiste um filme, já pergunta se tem algo impuro. Se aparece cena de beijo ou SSXO, então, já me olha como se eu fosse uma sem vergonha. Como se o santinho não pedisse o tempo todo para para entrar pela porta traseira, se é que vocês me entendem, que é uma prática que eles condenam e eu nunca faço. Mas engraçado que ele se dói ao ver uma ceninha de SSXO e segue a hipocrisia, né? Vocês sabem que agora a TV tá cheia de representatividade. Um dia ele viu duas mulheres se beijando em um filme que eu tava vendo. Ele ficou irado, perguntando se eu queria sair por aí beijando outra mulher, sendo que eu nem esperava por aquela cena no filme. Ele se incomoda com o que leio, eu só posso ler coisas relacionadas à igreja. Música só pode ser da igreja. Quando questiono algo que não concordo, já me chama de desviada. Nossa casa está caindo aos pedaços, mas tudo o que temos é só para a igreja. Compra tudo para a igreja. Reforma tudo na igreja. Passa o dia lá. E como eu não vivo mais o tempo todo na igreja, pois comecei a estudar na faculdade e pronto, a perseguição ficou ferrenha. Quando tem alguma programação na faculdade, eu tenho que responder um questionário investigativo para poder ir. E se tiver homem na programação, piora. É outra rodada de perguntas infinitas. Quando vou visitar minha mãe ou irmã, é o mesmo tormento. Eu tenho que dizer hora de ir, hora de chegar. Até foto ele pede para provar se estou mesmo onde disse que iria. Eu não suporto mais. Eu tenho vontade nem de ir mais para a igreja, porque é um lugar que sinto opressão. Às vezes até fico literalmente doente quando é dia de culto. Queria um casamento normal, um marido que me leve para sair, que planeje viagens, que crie memórias que não sejam atreladas somente à igreja. Tô errada? Ser chamada de endemoniada e ser perseguida por não viver o dia todo na igreja e querer ser prioridade é um abuso? Me ajudem com conselhos, por favor. Nunca tivemos filhos,
pois sei que ele não quer. Pensando bem, agora agradeço a Deus nunca ter tido. Minha gente, que situação complicada. Vou dizer um negócio para vocês. Eu já vi casos de pastores de determinadas denominações que eles eram tão apegados à igreja, dá até coceira na nuca, mas tão apegados à igreja, que essas criaturas saíam de casa de manhã, só voltavam à noite. E estava num ponto que eles saíam, que nem os próprios filhos estavam mais reconhecendo o pai, porque o cara saía de manhã, o filho estava dormindo. O cara chegava à noite, depois do último culto, o filho estava dormindo. O filho nem via mais o pai. E aí a esposa em questão chegou para o pastor Geralzão, aí fez o seguinte: eu quero meu marido de volta. Resolvam, tá? Ou vocês me dão meu marido de volta, ou eu vou querer a separação. E aí ela também chamou ele, ô filho, ó, ei, cá pra cuspir. Resolve, ou a igreja ou a tua família. Eu nem sei o que foi que deu lá nesse caso específico, mas eu sei que o babado foi grande, porque o cara tava perdendo a família por conta de igreja. E isso não é caso isolado, tá? Dependendo da igreja, dependendo das regras e afins, os pastores, eles são obrigados, a palavra é essa, eles são obrigados a estar o tempo todo na igreja, o tempo todo se dedicando à igreja e, de fato, família, tchau, tá? Não tem esse negócio de família não, porque o tempo deles tem que ser na igreja. Não tem essa de, eu vou com minha esposa à praia. Não, não. Primeiro que se um pastor for à praia, ele tem que, assim, é todo um processo burocrático, porque ele não pode vestir assim, não pode vestir assado, não pode... Você não vai ver nunca um pastor numa praia com roupa de banho. Nunca, tá? Dependendo da denominação, tá? Eu tô falando daquelas denominações mais tradicionais. Você não vai ver um pastor, por exemplo, de bermuda numa praia. De bermuda, não. Dependendo da denominação, não vai não. Você não vai ver um pastor, lembrando, tô falando de denominações mais tradicionais, tá? Eu tô tomando por base a igreja que eu fiz parte por 37 anos, que foi a Assembleia de Deus. Você não vai ver nunca um pastor da Assembleia de Deus de bermuda numa praia. Não, você não vai ver. Porque se ele fizer isso, as 7 pragas do Egito virão sobre a vida dele. Você não vai ver nunca um pastor da Assembleia de Deus, por exemplo, sei lá, praticando algum tipo de esporte. Não sei, jogando tênis na praia, ou fazendo uma corrida na praia. Não, ele não vai. Não vai, porque ele tem que estar na obra. Ele tem que estar ali prestando os seus serviços na obra. A prioridade é a obra. Família, lazer, depois vem. É obra, tá? É a obra. E eu, sinceramente, eu não acho isso justo, sabe? Porque por mais religioso que tu sejas, por mais pastor que tu sejas, mas tu não se tornou anjo ainda não. Tu tá aqui no planeta Terra. E como ser humano, tu tem que dividir as coisas. Se dedicar à igreja, tudo bem. É válido, muito válido. Mas paralelo a isso, tu tem que se lembrar que tu tens uma vida como ser humano. Que tu, como pastor, tem uma família, tem uma esposa, tem filhos que não vão se sentir completos se a pessoa tiver só igreja, igreja, igreja. E outra coisa, minha gente, não tem coisa mais chata na face deste universo do que uma pessoa que tudo é religião. Não tem nada mais chato do que isso, tá? Ai, não pode tal coisa porque é pecado. Não pode tal coisa porque o demônio tá naquilo ali, minha gente. Eu devia ter meus 9 para 10 anos, por aí. E eu lembro de um enfeitezinho que eu ganhei no aniversário que eu fui. E esse enfeitezinho era um macaquinho, que tu poderia usá-lo como porta-caneta, como porta qualquer coisa. E eu achava tão bonitinho aquele macaquinho, sabe? E aquele macaquinho fazia parte da ornamentação do meu quarto. E eu botava caneta dentro do macaquinho. E aí, belo dia, para vocês terem uma noção de quanto isso me marcou, que hoje eu tenho 41 anos, e na época eu deveria ter uns 10, tá? E ainda hoje eu lembro como se fosse ontem. E aí, belo dia, chega aqui em casa, uma amiga da minha mãe, conversa vai, conversa vem, essa mulher olha pro macaquinho, e ela disse que naquele macaquinho tinha um demônio, que estava atrapalhando o andar da vida.
E aquele macaquinho tinha que ser jogado fora. Minha gente, era somente um macaquinho de gesso pintado, que foi uma lembrancinha de um aniversário, era só isso. Não, mas ela viu o capiroto no macaquinho. E ela jogou o meu macaquinho fora. E com o consentimento da minha mãe, que na época era o suprassumo da religiosidade. Mas me deu uma raiva tão grande, porque eu não queria que o macaquinho fosse jogado fora. Era só o macaquinho de gesso, não tinha nada mais do que isso não. Eu estava lá enfeitando o meu quarto. E o macaquinho foi jogado fora, não teve acordo. Que o capiroto estava no macaquinho e tinha que jogar fora. Minha gente, quanta coisa na minha vida eu deixei de fazer, eu deixei de participar, eu deixei de viver nas etapas da vida que era para viver, porque eu era crente, sabe? Eu era crente, não pode não. Eu lembro, misericórdia. Eu deveria ter o quê? Eu acho que uns 12 anos para 13, por aí, essas idades assim. E nessa época eu já tinha que lidar com uma outra situação bem difícil, que eu já contei aqui no canal, vou procurar o vídeo e deixar aqui, se eu esquecer me lembre. E qual foi a situação? Que aos 10 anos de idade eu tive que passar por uma cirurgia, porque no meu período de férias, brincando com uma pessoa da minha família, essa pessoa puxou, numa praia, essa pessoa puxou minha perna e deslocou meu fêmur. Pois é. E aos 10 anos, no meu aniversário, tá? No meu aniversário de 10 anos, eu estava num bloco cirúrgico para botar 2 ferros no meu fêmur. E foi um processo horrendo na minha vida, porque eu tive que lidar com trocentas limitações nessa fase aí. E além de lidar com essas limitações, né, eu passei um tempo sem andar. Quando eu comecei a andar, eu tinha que andar de bengala, que eu não andava direito. A minha perna passou um tempo troncha. As crianças na escola ficavam tirando onda da minha cara. Foi fácil não, viu? E eu tinha que lidar com isso. E paralelo, ainda tinha que lidar com o fato de eu ser crente. Por isso que eu tenho pavor à religião hoje em dia. Porque, tipo, ia ter festa na escola. Ah, festa junina, né? Festa junina, vamos separar os alunos aqui para dançar quadrilha. Nadir não, porque Nadir é crente. Nadir não pode dançar não, porque Nadir é crente. Nadir ficava de fora. Me lembro, minha gente, dia do índio. Dia do índio na escola. Fizeram para lá não era uma festa, era uma comemoração do dia do índio. E aí os alunos se pintavam de índio, ficavam fazendo a dancinha lá dos índios. Ei, Nadir não pode não, porque Nadir é crente, Nadir não participa disso não. Era. Tudo que tinha na escola, Nadir não participava, porque Nadir era crente, não podia. Eu já contei isso aqui, já contei, que na escola a farda era um calção, minha gente, abaixo do joelho, tá? Que já era uma derrota, era a farda da época. Eu não usava o calção, eu usava uma saia. Uma saia cor de bosta, e a praga da saia tinha 4 pregas, era 2 na frente e 2 atrás. Quando eu sentava, eu queria morrer, mas eu não queria levantar. Por quê? Quando eu sentava que levantava, aquela saia se armava, parecia uma tenda de circo. E aí ficava todo mundo rindo da minha cara, porque a escola, minha gente, só eu usava a praga da saia. Só eu. Os alunos, a escola inteira usava a farda normal. Só eu que usava saia. Por quê? Porque eu era crente. É assim, quando eu vejo relatos como este daqui, sabe? Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro por conta da religião, que a religião tem que vir em primeiro lugar, mas minha pressão sobe. Eu fico com a vista escura, eu fico quase desmaiando, porque eu sei o quanto isso é aprisionador, o quanto isso é sufocante, sabe? E vou dizer a vocês, a probabilidade desse pastor aqui, do marido dessa mulher mudar, eu acho que é pouca. Dependendo do tipo de pessoa, do tipo da personalidade dele, é pouca. Por quê? Porque na maioria dos casos, esses pastores, o negócio já cauterizou o juízo. E não adianta tu chamar o cara e falar, meu filho, você tá perdendo sua vida, tá? Não precisa ser isso tudo, não. Não é isso que vai garantir a sua salvação, não. Acorda para cuspir. Tu tem uma vida, tu tem uma família,
tá? Tu não tem que deixar a igreja, não. Continua sendo pastor, mas acha o equilíbrio. Dá atenção à igreja, mas também dá atenção à tua família. Não adianta, porque fica cauterizado. Minha gente, tem alguns cenários por aí, por exemplo, pessoas que fazem parte de algum órgão, de algum grupo na igreja, né? Ah, dirigente disso, dirigente daquilo, eu já cansei de ver casos assim. A pessoa é dirigente do grupo tal. Por algum motivo, a pessoa não quer mais fazer parte da direção daquele grupo. Ela precisa sair, ela não, enfim, ela não quer. Mas aí ela fica com aquele medo. Tipo assim, meu Deus, se eu entregar a direção desse grupo, Deus vai me castigar. E acreditem, tem pessoas que creem nisso como se fosse a verdade soberana absoluta. Que se ela tem algum cargo na igreja, e se por qualquer motivo ela entregar aquele cargo, Deus vai castigá-la porque ela entregou aquele cargo. Acreditem, tá? Ainda hoje, não tô falando de geração passada, não. Ainda hoje, há pessoas que têm essa coisa, sabe? Sabe aquela coisa daquele Deus carrasco, que ou tu faz o que ele quer, ou ele passa a foice no teu pescoço? Pois é, tem gente que ainda vive nesse regime terrorista gospel, tá? Enquanto isso, a vida tá passando, né? A menina aqui tem quantos anos de casado? Bora ver aqui. 15 anos de casado. 15 anos casada e ela mesma fala aqui, ela não é feliz. E o tempo tá passando, minha gente, tá? A vida tá passando, tá? E outra, ela vai separar desse cara? Provavelmente não, porque se ela for separar do cara para viver a vida dela, ela vai ser crucificada de cabeça para baixo, né? Ela vai ser a desviada, vai ser a Jezabel, vai ser a mulher que arruinou o ministério do marido, e a vida tá passando. E o que passou não volta mais não. E a vida não vai esperar que a pessoa acorde para cuspir para viver. Eu, sinceramente, fico triste pela situação dela, sabe? Porque a solução depende dele. E se ele for aquele pastor, que pelo que ela fala, né, parece ser desse tipo, que é vidrado, que é, assim, fanático, que é terrorista gospel, tá difícil dele mudar. E assim vai viver a vida dele, tá? Vai ser primeiro lugar a igreja, segundo lugar a igreja, milésimo lugar a igreja. Depois é que ele vai pensar na esposa dele. Enfim, não é fácil não. E vocês, o que é que vocês acham que ela deveria fazer? O que é que vocês fariam no lugar dela? Eu, sinceramente, tá? Pavio curto, do jeito que eu sou, eu chamaria o boy, ô pastor, vem cá, filho, bora fazer uma oração aqui. Ó, beleza, tá? Tu és pastor, tu tem um cargo aqui na igreja, ótimo, maravilhoso. Vamos dar atenção à igreja. Mas bora arrumar um ponto de equilíbrio aqui, porque para continuar desse jeito, ó, eu tô indo embora, tá? Mas paralelo a isso, ainda tem outra coisa, né? Será que ela é independente? Porque se ela for aquela mulher dependente do marido, lascou. Lascou, minha filha. Bota a cruz nas costas e segue, né? Enfim, é fácil não, tá, minha gente? Fácil não. Mas me conta, o que é que vocês fariam? O que é que vocês acham? Simbora para os comentários. Nos veremos lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau.